Quer desconto para entrar na faculdade? Acesse querobolsa.com.br. Olá, bem-vindos ao quadro. Nós estamos estudando a oxidação enérgica, que é um tipo de oxidação que acontece em ligações duplas. Nós vimos na aula anterior que a oxidação enérgica de um alceno pode originar ácido carboxílico mais cetona. Mas será que pode originar produtos diferentes? É o que nós vamos ver nessa aula. Eu vou fazer aqui mais um exemplo. Nós vamos reagir também um alceno, porém um alceno um pouquinho mais simples que o alceno anterior. Esse alceno não é ramificado e vai acontecer essa reação na presença de 5 oxigênios nascentes. Esse oxigênio que foi fornecido pelo reativo de Bayer, que é o permanganato de potássio. Lembrando que, para que ocorra a oxidação enérgica com a quebra completa da ligação dupla, é necessário que esse reativo esteja em solução aquosa, concentrada e ácida. Professora, mas e se a solução não for concentrada, for diluída e for básica? Aí a oxidação vai ser branda, aquele primeiro tipo que nós vimos 2 aulas atrás. Mas, se for concentrado e ácido, a oxidação com certeza será enérgica. Na oxidação enérgica, nós vimos que a ligação dupla será quebrada completamente, certo? E se essa molécula perde essa ligação dupla, isso significa que a cadeia carbônica principal foi repartida em 2 partes. A primeira parte é o CH3CH. E aqui nós mantemos a ligação dupla que estava no carbono. Ela foi desfeita, mas assim fica mais fácil depois para a gente montar os produtos, tá bom? Por isso que a gente coloca ela aqui. E a segunda parte da molécula? É aqui que eu quero que vocês tenham atenção. Vocês estão vendo que este carbono é um carbono primário? Bom, toda vez que nós tivermos numa oxidação enérgica um carbono primário, nós podemos considerar que ocorreu uma reação de combustão. E se vocês observarem, é bem semelhante, não é? Uma reação de combustão é quando ocorre queima. E para que ocorra queima é necessário oxigênio. Nós temos aqui oxigênio suficiente. E esse carbono primário, esse conjunto aqui, CH2, vai ser o reagente dessa combustão. E daí eu pergunto para vocês, quais são os produtos de uma combustão completa? Os produtos de uma combustão completa são o gás carbônico e também a molécula de água. Então, vamos fazer a continha do oxigênio que nós fizemos na aula anterior. Um átomo de oxigênio está aqui formando a água, 2 átomos de oxigênio estão aqui formando o gás carbônico. Nós temos aqui 3 oxigênios. Quantos oxigênios reagiram? 5 oxigênios. Um desses oxigênios vai ser atraído pela ligação dupla, vai formar uma ligação dupla com o átomo de carbono. E o outro oxigênio? O outro oxigênio vai atacar esse hidrogênio aqui. O hidrogênio que está no carbono que forma a dupla ligação com o oxigênio. E aí será formado o OH. Contando agora, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 oxigênios. Prontinho, está completa a minha reação química. Nós formamos nessa reação também um ácido carboxílico, que é essa primeira molécula, gás carbônico e água. E aí, olha só, o ácido carboxílico surgiu dessa primeira parte da molécula, não é? Eu disse a vocês que vocês têm que observar o carbono que participava da ligação dupla. Esse carbono é um carbono secundário e o carbono secundário forma ácido carboxílico em se tratando de oxidação enérgica. Nós vimos também isso para o exemplo anterior. O carbono secundário formava o ácido carboxílico. O carbono terciário formava a
cetona. Só está faltando agora o carbono primário. É o que nós temos aqui nesse segundo exemplo. Esse carbono que sofreu combustão é um carbono primário. E como ele sofreu combustão completa, ele deu origem ao gás carbônico e também à molécula de água. E professora, como que eu vou provar que isso é uma oxidação? Bom, novamente eu repito, primeiro nós estamos acrescentando oxigênio e formando aqui novas moléculas. Essas reações com o oxigênio já sinalizam que ocorreu oxidação, mas nós podemos calcular o NOx dos carbonos que formavam a ligação dupla. Esse primeiro carbono tem NOx -1 e ele forma o ácido carboxílico. Aqui no ácido carboxílico, o NOx do carbono é +3. Como houve aumento do NOx, isso significa que esse carbono oxidou. Esse segundo carbono, ele tem NOx 0 e ele forma uma molécula de cetona. Na cetona, o NOx desse carbono é igual a +2, ou seja, essa parte da molécula aqui do alceno também oxidou. Então, todo o alceno sofreu oxidação. Como foi o oxigênio que promoveu essa oxidação, o oxigênio é chamado de agente oxidante. E só para confirmar aqui na segunda reação, o NOx desse primeiro carbono é igual a -1 e na molécula de ácido carboxílico ele passou para +3. O NOx do segundo carbono na primeira molécula é igual a -2 e aqui esse carbono forma a molécula de gás carbônico e tem NOx igual a +4. Nos dois casos, houve aumento do NOx e isso comprova que ocorreu oxidação. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Na próxima aula, nós vamos estudar a ozonólise. Não percam e até lá!